Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, São Mateus 11, verso 20 em diante. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque sem Tiro e Sidom fosse feitos os prodígios que vós se fizeram, há muito que teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Irmãos amados, irmãos queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos notar para que o Senhor Jesus opera milagres e maravilhas. Talvez muitos irmãos e irmãs ainda não notaram, não perceberam e não sabem por que Jesus opera milagres em nossa vida, em nosso meio. Então note bem a leitura que nós fizemos, meus irmãos. Jesus lançando em rosto 3 das grandes cidades da Palestina, aonde ele operaram os maiores milagres do seu ministério divino, quando partilhava as terras da Palestina. Foi, meus irmãos, Corazim e Betsaida. Meus irmãos, essas 2 cidades, Jesus fez os paralíticos andarem, os cegos enxergaram os paralíticos andando. Nessas cidades Jesus fez o mudo falar e o surdo escutar os mudos falando. Nessas cidades Jesus, meus irmãos, expulsou os demônios das pessoas possessas de demônios. Nessas cidades Jesus ressuscitou pessoas que estavam mortas. Aleluia, Jesus, meus irmãos, fez milagres e maravilhas extraordinários nessas cidades, por nome Corazim e Betsaida. Mas mesmo o povo vendo os sinais, vendo os milagres e maravilhas, ainda não puderam crer que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador da alma deles, e endureceram os seus corações para não aceitar a Jesus, para não obedecer a sua palavra. Então Jesus lançou essas 2 cidades em rosto, dizendo esta palavra desesperadora: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Nós sabemos que esta palavra ai é uma palavra de dor, é uma palavra de grandes aflições, é uma palavra de grande desespero na vida humana. E Jesus lançou em rosto essa cidade, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se na cidade de Tiro e de Sidom eu tivesse operado os milagres que eu operei em ti, eles teriam se arrependido, aleluia, se humilhado na cinza, diz o Senhor Jesus. Aleluia, ouviu-se humilhado com saco e com cinza. Ó, meus queridos e amados irmãos, então nós vemos pelas palavras de Jesus que é melhor não receber nada de Deus do que receber e não obedecer a sua palavra. É melhor não ser curado por Jesus do que ser curado e não ser fiel a Ele. Ai de ti! Olha, meus irmãos, que palavra desesperadora é esta palavra, ai! Ninguém expressa esta palavra a não ser por uma dor muito terrível, ou seja, por um desespero muito grande. Aí as pessoas gritam, ai! E o Senhor Jesus lançou esta palavra de aflição e desespero sobre aquelas pessoas que viram os sinais, escutaram as próprias pessoas contando como foram curadas por Jesus Cristo, e nem assim deram crédito ao Filho de Deus para deixarem dos seus pecados e obedecer aos seus ensinamentos. Mas esta palavra de Jesus não foi só para o povo
de Corazim e de Betsaida, também é para os nossos dias, para aqueles que verem sinais, para aqueles que verem maravilha, que escutam as pessoas contar: Jesus curou a minha paralisia, Jesus curou a minha cegueira, Jesus fez a minha hérnia desaparecer, Jesus curou a minha úlcera do estômago, Jesus curou a minha coluna que estava fora do lugar, Jesus curou a minha sinusite que eu não aguentava mais. Portanto, irmãos queridos, irmãos amados, aleluia, é melhor não ver milagres, é melhor não ver maravilhas, do que nós vermos e não obedecermos a palavra do Senhor. É para isso que Deus opera milagre, é para nós se convertermos a Jesus. Deus opera não é porque nós somos bons, não é porque nós merecemos, mas porque Jesus quer que nós deixemos os nossos maus caminhos, deixe os nossos pecados e se converta a Ele com sinceridade. É para isto que Jesus Cristo opera em nossas vidas abatidas. Glorificado, exaltado, bendito o nome de Jesus, este que está pronto a socorrer-nos pela sua grande e infinita misericórdia, e nos perdoar e nos salvar. Portanto, Senhor, a Senhora, que hoje vieram nesta tarde apenas para serem curados, olha, não saia só curado nesta tarde. Jesus garante também o perdão dos teus pecados, Jesus garante a salvação da tua alma, porque para isto Ele morreu na cruz, foi para isto que Ele deu a sua vida por nós na cruz, foi para nos perdoar e nos garantir a nossa salvação lá no reino celestial. Que maravilha, meu Pai, é podermos ser salvos e estarmos livres desta palavra de aflição. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom fosse operado os sinais que em ti se operaram, eles teriam se humilhado, se convertido e se humilhado com saco e com cinza, diz o Senhor Jesus. Meus irmãos amados, Corazim, meus irmãos, e Betsaida eram cidades grandes, meus irmãos, mas não se converteram com os sinais que Jesus o fez. Meus irmãos, uma cidade de Tiro e de Sidom era uma cidade gentia, e ali o Senhor Jesus operara tão poucos sinais, tão poucos milagres Jesus operou nessas outras cidades gentias, e eles creram em Jesus, e eles aceitaram a Jesus, e eles obedeceram a Jesus, e eles seguiram a Jesus, aleluia, pelos sinais que eles viram Jesus Cristo operar. Que maravilha, Jesus, que bênção maravilhosa. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, aí está uma palavra para despertar a cada um de nós que aqui estamos, que os milagres que Jesus opera, não só em nossa vida, mas que nós vemos com nossos olhos, que nós contemplamos com nossos olhos, escutamos com nossos ouvidos todos os dias, as pessoas contando a bênçãos, são sinais que Jesus opera para nós abandonar os nossos pecados, para nós abandonar os nossos erros e se convertermos em obediência à sua palavra. É para isso que Jesus opera. Jesus não opera porque nós merecemos, não é porque somos bons, mas é para nós convertermos a Ele, deixando os nossos maus costumes, os nossos caminhos tortuosos, e seguirmos a Ele até a vida eterna. Glória a Jesus, glória a Deus. Todos de amém, Jesus. Mas não foi só essas duas cidades, Cafarnaum. Mas eu pergunto a vocês, meus irmãos, será que Jesus estava lançando em rosto os prédios? Ou eram os habitantes daquela cidade? O que vocês acham, meus irmãos? Jesus estava lançando em rosto, eram os prédios daquela cidade? Ou eram os habitantes daquela cidade?
Quem tem certeza que eram os habitantes daquela cidade que Jesus estava lançando no rosto? Eram os habitantes daquela cidade. Porque os prédios não enxergam, não é verdade? Não tinham visto os milagres. Os prédios daquela cidade não tinham visto os sinais que Jesus operou. Mas sim o povo daquela cidade. Eles tinham visto os sinais que Jesus operou, os milagres que Jesus operou. Eles mesmos receberam milagres, mas não se converteram a Jesus Cristo. Então Jesus lançou em rosto aquelas cidades com esta palavra de aflição e dor: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se na cidade de Tiro e de Sidom eu tivesse operado os milagres que em ti se operaram, toda a cidade teria se convertido a mim. Então nós vemos, meus irmãos, que há povo do coração mais duro do que outros. Há esse povo de certas cidades que tem o coração mais duro do que outras cidades. E nós que temos viajado por todo o Brasil, em todas as capitais do Brasil pregando, nós sabemos disto, meus irmãos. Encontramos capitais que o povo está com o coração aberto para receber a bênção e receber Jesus Cristo. Mas tem outras cidades que já não é assim. Todos digam amém, Jesus. Sim, meus irmãos, esta própria experiência nós temos nas concentrações que temos realizado em todas as capitais do Brasil. Que tem capitais, meus irmãos, que é verdadeiras massas humanas que comparecem nas praças públicas para receber a bênção de Jesus. E quando nós fazemos o apelo, 40, 50 mil pessoas levantam a mão aceitando a Jesus Cristo. Glórias a Deus, glória a Jesus. Todos digam amém, Jesus. Mas tem outras capitais que já não são assim, meus irmãos. Nós fazemos concentrações, 10, 20 mil pessoas, quando muito. E quando fazemos o apelo, apenas 2, 3 mil, quando muito, levantam a mão aceitando a Jesus. Então o próprio Jesus também encontrou essas dificuldades no seu ministério divino, quando ele partilhou as terras de Jerusalém. Ele fazia sinais, milagres, para ver se o povo se convertiam para com ele, aceitavam o seu evangelho e se salvavam as suas almas. Mas muitas cidades, embora Jesus operava grandes milagres, eles resistiam à sua palavra, resistiam aos milagres que Jesus operava e não se deixavam dos seus pecados. Meus queridos irmãos, mas em outras cidades onde Jesus pregava, aleluia, o povo via os milagres, criam em Jesus, aceitavam e abandonavam os seus pecados e seguiam o Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, Jesus! Que maravilha, Jesus! Irmãos queridos, Jesus permita que a nossa cidade de São Paulo não seja uma Corazim, nem uma Betsaida, nem uma cidade de Cafarnaum, como era um povo do coração de pedra. Mas Deus permita que a nossa São Paulo seja, meus queridos irmãos, aleluia, como uma destas cidades que Jesus operou poucos sinais e eles creram no seu poder divino. Como Tiro, como a cidade de Tiro, como a cidade de Sidom, Jesus operou poucos sinais, mas foi o suficiente para eles crerem e aceitarem e seguirem a Jesus, o Salvador das suas almas. Glória a Jesus, glórias a Deus. Permita a Deus, irmãos, que o povo da nossa cidade seja a mesma coisa do povo de Tiro e de Sidom, que creram nos milagres de Jesus, que aceitaram os milagres de Jesus, aceitaram a Jesus, deixaram os seus pecados e seguiram o Salvador das suas almas, o Salvador das nossas almas. Que maravilha, Jesus! Que bênção, Senhor!